Em nome de Deus, que é Pai, Pai solidário e amoroso com as suas filhas e filhos, que é Filho, ativo entre os oprimidos e as oprimidas para ressuscitá-los através da comunidade dos que creem. Que é Espírito Santo, que gera comunhão prazerosa, corajosa, forte entre todos nós, todas nós, a despeito, apesar e por causa das nossas diferenças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a saudação a todas e a todos que frequentam a nossa comunidade da reflexão do Evangelho, que aqui comentam, que mostram interesse e que testemunham um crescimento com estas reflexões. Deem pausa aqui, por favor, como sempre, para ler aí, se estiverem juntos, juntas, o Evangelho deste domingo, 23 de abril de 2023, terceiro domingo da Páscoa, que é o de São Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. É um dos evangelhos mais conhecidos e interessantes que refletimos durante a Páscoa. Já voltamos após a vinheta. Este evangelho mostra a força imensurável das circunstâncias. Quando pesadas, intensas em luto, em perdas, em atentados, assassinatos, são de um peso imensurável. As circunstâncias aqui vivenciadas por este casal no caminho de Emaús, como vocês leram, Cleófas e Maria, pois se trata de um casal, como nos informa o Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25, que demonstram o quanto se sentem obscurecidos, pesados, tristes, lamentosos, debaixo da circunstância. E eles mudam o calendário por causa da circunstância. Para eles, não é o domingo da Páscoa, mas é o terceiro dia da morte de Jesus. O que pesa para eles, o que lhes dobra e curva os ombros, é a morte. Tanto que quando um terceiro se junta no caminho que eles não reconhecem como Jesus, eles escrevem esse sofrimento todo. E chegam até meio que recriminar Jesus. Tu és o único passageiro que não sabes das últimas coisas que aconteceram em Jerusalém. Isto é, que os chefes dos saduceus, o chefe do sinédrio, dos sacerdotes, a serviço dos interesses de Roma, mataram Jesus. E a morte de Jesus é algo extremamente
inaceitável, enlutador e extraviador para eles. Tanto que eles saem de Jerusalém no domingo, quando podem caminhar cerca de 11 ou 12 quilômetros, coisa que não poderiam fazer sábado, porque a lei permitia que no máximo se caminhe 1 quilômetro. Eles agora se extraviam e voltam para sua casa, ou tentam voltar. As circunstâncias mudam os sentimentos e obscurecem todas as soluções. Quando Jesus fala para eles que tudo que ele viveu, vivenciou, passou, pode ser encontrado como explicação nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, dos profetas e dos Salmos. Mas eles, que eram judeus estudiosos da Sagrada Escritura, não entendiam nada, tudo fechado, tudo obscuro, cegos e surdos. As circunstâncias determinavam um outro rumo, o pior deles, para esse casal. As circunstâncias não permitiram nem sequer que eles reconhecessem Jesus. Viram apenas um peregrino ignorante que não sabia o que se passava em Jerusalém. As circunstâncias os determinou a mudarem de rumo na vida, voltarem para casa, deixarem de serem discípulos, afinal tudo deu em nada. Jesus já era. A circunstância os levou a desacreditar nas mulheres que contaram que viram o túmulo vazio. Machismo. E até mesmo, como eles contaram, alguns homens que foram ao túmulo e o viram vazio. Que importa isso se a circunstância diz que não? A circunstância carregada não só do cheiro, dos gritos de Jesus se sentindo abandonado na cruz, dos chicotes dos soldados sobre as suas carnes, mas como diz aqui São Lucas, o coração pesado. Tanto que Jesus os acusou de não terem inteligência, conforme essa versão da Ave Maria, da Bíblia Ave Maria, que eu gosto muito. Não terem inteligência para entender as Escrituras. Tudo embotado. Como é na vida? Quando a dor, a decepção, a desilusão nos empurra para o abismo, fazendo do nosso psiquismo, fazendo do nosso interior, da nossa subjetividade, verdadeiras cavernas pelas quais entramos no abismo. Está aqui a prova nesse Evangelho de que as circunstâncias não enfrentadas, não transformadas, não mudadas, não entendidas, não estudadas, elas realmente embotam a gente. Desbotam, no mínimo desbotam. Mas Jesus chega. Jesus é o terceiro parceiro desta viagem. Chega manso, sem bate-bocas, sem discussão, sem teorização, sem defesa de dogmas. E lhes faz perguntas. Caminha junto e lhes faz perguntas. E os ensina. E começa a mudar as circunstâncias
pela companhia benfazeja, tranquila, serena, sobretudo do ressurreto, da ressurreição aí, ativa, presente e caminhante. Jesus começa a mudar a paisagem interna do seu casal de discípulos, Cleófas e Maria. E se dirigem para casa. Jesus sinaliza passar adiante, continuar o caminho. Quando Cleófas, tendo ao seu lado uma esposa calada, Lucas não registra uma só palavra de algum pronunciamento de Maria. Cleófas disse: a noite já vem, fica conosco. Quando ele adentrou a casa, sentou-se como um convidado, e eis o convite semita. O convite judaico para partilhar a mesa, partilhar a comida. É um convite que praticamente se impõe por ser fraterno, por ser acolhedor, por ser comunitário, por ser solidário. Não é uma hospedaria fria, mas é uma casa de um casal. E ali Jesus chega. Come com eles, mas antes de comer ele abençoa o pão e os peixes. Quando abençoou, imaginemos nós, Lucas não conta este momento de encontro de Jesus com Cleófas e Maria. Mas imaginem que Jesus tenha pronunciado a bênção judaica na hora da refeição. A bênção costumeira, mas que Jesus desacostuma dando a ela a riqueza que o próprio Jesus dispõe para dar. O que ele deveria ter dito? O olhar dele para o pão e o peixe. Ele que já repartira pães e peixes com as pessoas que passavam fome nas proximidades da Galileia, agora ele come peixe e pão com seus irmãos, sua irmã e seu irmão, casal de discípulos, discípula. Quando então eles percebem as mãos cravejadas, as mãos feridas, e Jesus, uma vez cumprida a sua missão pastoral, a sua missão curativa da dor desse casal, do desamparo espiritual desse casal, da fragmentação desse casal, da divisão desse casal que se afastava do projeto, se distanciava da sua comunidade para viver particularmente a sua vida e, quem sabe, a sua velha, batida e rotineira religiosidade. Jesus já os ressuscitara. Não precisa mais permanecer no ambiente. Não tem nenhuma muleta a oferecer e não quer oferecer. Desaparece. Quando então animados, eles se levantam, voltam para Jerusalém para se encontrar com a comunidade e dizer: nós vimos o Senhor, Ele ressuscitou. Eis a comunidade caseira de Emaús. Eis a comunidade que se reúne para entender a Sagrada Escritura, para entender o suporte da fé, para entender a dinâmica animadora da ressurreição. Agora integrada à comunidade dos discípulos e discípulas em Jerusalém. O que era lugar de ameaça e era
lugar de ameaça. O que era lugar de morte, e era lugar de morte. O que era lugar da cruz, e a cruz matou o seu líder, o seu salvador, o Messias. O que era lugar de traição, o que era lugar dos gritos de um povo que, manipulado, gritou: crucifica-o, crucifica-o. Agora é o lugar onde está a comunidade de Jesus. O terceiro domingo da Páscoa agora é o terceiro domingo da ressurreição. E não mais 3 dias de morte de Jesus, de luto, de perda, de desilusão, de fracasso. Eles estão na comunidade. Eles integram a comunidade. Eles são comunidade. Eles são membros vivos de uma comunidade viva. Podemos concluir aqui. Concluir que, primeiro, dizendo que é preciso o reencontro sempre com Jesus ressurreto, vivo, aquele que faz a experiência conosco no caminho da vida, no caminho do fracasso, no caminho da desilusão, no caminho da derrota, no caminho do nada deu certo. É importante a experiência com Jesus vivo e ressurreto. É importante também recorrermos às Escrituras que apontam todas para Jesus, embora muitos dos seus trechos não se refiram a Jesus, mas tudo aponta para Ele. Para Ele na sua chegada e para Ele desde o ômega até o ponto em que Ele ressuscitou. É preciso que não façamos das Escrituras consumo particular, debates intelectuais, estudos racionais que não levam a nada, mas realmente alimento para uma vida ressuscitada aqui e agora. Terceiro ponto dessa conclusão. É preciso que a ressurreição de Jesus una a comunidade. Com Cristo morto, há fragmentação. Com Cristo 3 dias ou 2.000 anos morto, a desilusão toma conta. Com Cristo morto, servido como morto, seguido como morto, o que temos é comunidade dividida, fragmentada, cada um atendendo a sua agenda. E a comunidade de Jesus precisa agir para extensionar, para realizar a ressurreição de Jesus dentro deste nosso mundo, mas de maneira unida e de maneira viva, dinâmica, para que todos e todas tenham a experiência não exatamente igual, mas tão viva e empolgante quanto a de Cleófas e Maria. Somos convidados, meu irmão e minha irmã, a fazermos esta experiência do caminho de Emaús com Jesus vivo e ressurreto. De não aceitarmos nunca, jamais a vitória dos projetos da morte. De não aceitarmos nunca e jamais os projetos que enlutam, que fracassam e que destroem os sonhos de uma sociedade viva, alegre e ressuscitada.
Este é o grande apelo desse terceiro domingo da Páscoa, para que ressuscitemos com Jesus, ressuscitando também a comunidade de fé, com Cleófas, Maria e os outros que os receberam em Jerusalém. Não importa o lugar, se for de morte. Não importa se for de ameaças. Não importa se for de juízos que julgam as pessoas, minimizam as pessoas, desqualificam as pessoas, empurram as pessoas para baixo. Não importa. O que importa é vivermos o empolgamento da dinâmica da ressurreição. Que Deus te abençoe e me abençoe, meu irmão e minha irmã, com uma experiência tão animadora quanto a que viveu Cleófas e Maria no caminho de Emaús. Que a experiência da partilha seja uma constante na tua vida e na minha vida. Saibamos compartilhar o pão. Saibamos compartilhar a nossa mesa. Saibamos acolher a compartilha que fazem conosco. Quando ali sempre está o Jesus vivo e ressurreto. Que o caminho de Emaús seja marcado para ti e para mim com os verbos: ele se aproximou, ele caminhou, ele perguntou, ele ouviu, ele entrou na casa e ficou com eles. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.